dessa mensagem é o custo do discipulado. Amém? Glória a Deus. Diz o texto, vamos ler do versículo 25 em diante. Como normalmente fazemos, eu vou ler um versículo sozinho e lerei outro junto com a igreja, a congregação. Diz o versículo 25: certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse, leia bem forte comigo: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Diga acompanhar. Leia bem forte o versículo 28. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo, leia comigo bem forte: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, nós oramos gratos por este culto, por este momento, onde o Teu Espírito Santo está agindo em nós, através de nós, com a Tua bondade, com o Teu amor, com a alegria, a paz do Senhor. Eu peço, Espírito Santo, que você nos conduza agora na compreensão, com sabedoria do alto, para que a Tua mensagem, Senhor, viva, poderosa e eficaz, penetre no mais profundo do coração de cada um de nós aqui, de cada um que está acompanhando este culto, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos repreendendo, ó Deus, toda ação do maligno para impedir, para roubar, ó Deus, a Tua verdade, a Tua palavra, de alcançar cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar por um momento. O tema então é o custo do discipulado. Vamos falar sobre discipulado, sobre seguir, acompanhar o Senhor Jesus. Esse texto é muito conhecido, e nessa versão ele está um pouco diferente. Aqui no versículo 27, por exemplo, diz assim: não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Talvez você conheça esse texto mais ou menos assim: se alguém quiser ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Talvez você já ouviu esse texto, de alguma forma. O que acontece, eu gostaria de compartilhar contigo aqui nessa noite, é que muitos naufragam na fé, muitos não conseguem ver a obra das mãos do Senhor sobre os alicerces da sua fé, porque ao longo da caminhada não entendeu, ou esqueceu, ou não lhe explicaram, não lhe ensinaram o que é ser um seguidor, um acompanhante, alguém que serve a Cristo Jesus. Chama atenção, porque no início diz assim, versículo 25: certa vez uma grande multidão estava acompanhando o Senhor. Nem sempre o Senhor Jesus estava cercado por multidões. Os evangelhos nos narram que muitas vezes ele estava apenas com alguns discípulos, os mais próximos. Em outras oportunidades, a Bíblia deixa bem claro que as multidões deixaram de segui-lo, porque o que ele pregava não lhes agradava. Mas nesse momento em que multidões, é interessante essa expressão, multidão, uma grande multidão, estava ali para ouvi-lo, ele então, com a autoridade que lhe é peculiar, começa a ensinar acerca de algo muito sério, muito profundo, que é uma vida com Cristo Jesus, uma vida de vitória, uma vida de lutas, de conquistas, de crescimento, porém, uma vida que precisa ser entendida e compreendida desde o início.
Então ele deixa claro para aquelas pessoas que, olha, primeiro que eu não vim aqui nesse mundo para, nesse contexto, dominar, reinar, ou algo do tipo. Eu vim aqui para entregar a minha vida em favor de muitos. Eu vim para morrer, me entregar, abrir mão dos meus direitos. E aquele que quer me acompanhar, eu gosto dessa expressão, até enfatizei no momento da leitura, acompanhar. Muitos de nós já ouviu aquela expressão: se você quer entregar a sua vida ao Senhor, se você quer tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, faça a seguinte oração. E nós fazemos a oração, entregamos a nossa vida ao Senhor. E algo acontece, amém? Quem já fez essa oração de entrega ao Senhor? Mas é interessante porque muitas vezes acontece igual nos filmes românticos. Normalmente nos filmes românticos tem todo aquele enredo, aquele contexto, aqueles encontros e desencontros entre o casal ali, mas termina tudo bem e normalmente eles se casam no final. E nos filmes mais clássicos, eles se casam e são felizes para... Só que quem sabe, a realidade entende que só está começando a história, não acabou nada ali. Agora que vai começar. Fala para quem está perto de você, agora que vai começar. Ou seja, tem pela frente uma vida, uma história que será construída. E como toda vida, como toda história, com altos e baixos, com alegrias, tristezas, com a realidade diante de si. Ao entregar a vida ao Senhor Jesus, muitos entendem ou compreendem, ou isso é passado como no final do filme, viveu feliz para sempre. E não é assim que funciona. Esquecemos que nós precisamos agora acompanhar, viver, conviver com o Senhor Jesus e sermos seus discípulos, seus seguidores. Ou seja, começa agora uma história, uma vida, um cotidiano, hábitos. Ser discípulo de Jesus é isso. Ele diz: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar. Então primeiro eu preciso amar a Cristo, amém? Amar ao Senhor, porque o Evangelho envolve amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E o amar do Senhor é uma entrega, é abnegação. O amor de Deus, o amor bíblico, não é o que se vende aí fora, nesses dias, que é tudo aceitar, concordar com tudo, porque se você discorda, você está ofendendo, está com um discurso de ódio ou algo do tipo. O amor bíblico tem a ver com entrega. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, se entregou por ela. Então precisa amar a Cristo. Pois bem, mas não para por aí. O Senhor Jesus, ele coloca um parâmetro, ou seja, uma escala de amor. Porque o amor, ele é mais do que sentimento, o amor é decisão. Precisamos decidir amar. E como eu sei disso? Porque a Bíblia nos ordena amar. É um mandamento do Senhor amar. Eu não tenho escolha, porque Deus, ele não dá sugestões, ele dá mandamentos, ele determina, ele impõe. E em seus mandamentos ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então perceba que aqui não há sentimento envolvido, porque não tem como ordenar que alguém sinta algo por alguém. Mas há uma ordem para que eu decida amar. Em relação a Cristo, ele nos ensina aqui que é preciso amá-lo mais, e ele traz um círculo de pessoas próximas, porque normalmente são o objeto do nosso amor, da nossa afeição maior. São os pais, cônjuge, filhos.
Então ele traz para nós um parâmetro dizendo: olha, você precisa me amar mais do que o seu círculo mais próximo, mais chegado, seja a esposa ou o esposo, sejam os filhos, sejam os pais. Você precisa entender que a tua decisão por mim tem que ser tão forte, tem que ter como parâmetro a decisão que eu tive, a decisão que Jesus teve, quando veio, abriu mão de tudo e veio se entregar por nós. Onde nós percebemos que o discipulado, ele acaba sendo, felizmente ou infelizmente, não sei, uma peneira. Porque nesse viveram felizes para sempre, nós sabemos que muitos casamentos, a maior parte, não vai chegar onde deveria chegar, não vai alcançar o potencial que tem para alcançar. Da mesma forma, muitos que entregam a vida ao Senhor Jesus, infelizmente não vão alcançar o potencial que tem em Cristo Jesus. Muitos vão se desviar, vão abandonar a fé. Por isso que é necessário entender essa verdade. Eu preciso, cada dia mais, decidir amar a Cristo acima de tudo. Porque o Evangelho, ele é exigente. A salvação é pela graça, amém? Mas o discipulado, ele é exigente. E se alguém te ensinou diferente, eu te convido a ler os Evangelhos e perceber que o Evangelho, ele exige de mim que eu perdoe. Quantos estão patinando na falta de perdão? O Evangelho, ele não me dá opção, ele exige que eu perdoe. Traição, ofensas. O Evangelho, ele determina que eu ame os inimigos. Ele é exigente, ele determina santidade, ou seja, uma separação da cultura do mundo. Ele exige de mim que o casamento, para aqueles que são casados, seja guardado, seja puro. Quando perguntaram ao Senhor Jesus sobre divórcio, depois que entenderam o que Jesus falou, Pedro falou: então não convém casar, é muito difícil, porque é um padrão alto. Mas por que é um padrão alto? Porque o que Deus dá para nós, que é o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita e nos prepara para coisas altas, amém? Amém? Não para mediocridade. O problema é que muitos estão acostumados ou buscam a mediocridade. O que é mediocridade? É o médio. Desde que não esteja caindo no buraco, tá bom. Não estou morrendo, tá bom. Aquela ideia, vou aceitar Jesus para não ir para o inferno. Só que isso não se sustenta, isso não funciona, isso não alimenta. Quando vem o vento forte, quando vem a água forte, quando vem as tribulações, não suportamos. Jesus está dizendo que eu preciso amá-lo, amém? Diga para quem está perto de você: você precisa amar a Jesus. É uma decisão que eu preciso. E não é apenas amá-lo, mas amá-lo como prioridade. Talvez nenhum de nós aqui chegou nesse ponto, mas o que interessa para Cristo é a minha disposição, o meu desejo de fazê-lo, de buscá-lo. E a cada dia nós vamos chegar mais próximo do alvo, amém? Como diz a palavra, de glória em glória, dia a dia. Em seguida ele fala sobre algo que nós mais tememos, que é a morte. É interessante porque lá em Hebreus é escrito para nós que Jesus veio para libertar o homem da escravidão, do medo, da morte. Olha que interessante. Jesus veio para libertar a humanidade da escravidão, do medo, da morte. A coisa que mais tememos é a morte, seja a nossa, seja dos próximos, dos nossos entes queridos. E ele então vai dizer o seguinte: olha, você precisa estar pronto para morrer, porque isso vai acontecer.
Isso é um fato. Todos nós morreremos. A questão não é se vamos morrer ou não, mas como morreremos. O que faz um herói é como ele morre. O que faz um covarde, um vilão, é como ele morre. Vemos as barbáries, as tragédias diárias, por exemplo, com a violência doméstica, em que homens covardes, de tão covardes, além de matar, se matam, porque não têm a coragem de encarar as consequências dos absurdos que fazem. Covardes. Jesus diz: é preciso saber morrer. Morra como eu. Ele se entregou ao Pai, e nós precisamos nos entregar a Ele completamente, porque assim nós teremos, como Ele teve, a vitória sobre a morte. Amém? Porque Ele venceu a morte. Como falamos domingo passado, por ocasião da Páscoa, Cristo venceu a morte, como Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, porque Ele venceu a morte, nós temos a esperança viva da ressurreição com Ele. Amém? Mas quantos de nós está disposto a morrer, a chegar a esse ponto? Em outro trecho das Escrituras, somos exortados dizendo: olha, vocês ainda não resistiram à tentação até a morte. Nós cedemos à tentação antes de morrer. A prova é que estamos vivos. Porque ser tentado, o próprio Senhor Jesus foi tentado, sim ou não? Mas Ele resistiu. Nós aprendemos, né, pastor Márcio, que o tormento da tentação não se compara com o tormento das consequências do pecado. Mas nós não resistimos até a morte, nós cedemos antes. Cristo resistiu até a morte, amém? Ser discípulo de Cristo envolve isto, mas, como Ele diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por quê? Porque Ele diz: eu enviarei o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas, o Consolador, aquele que habitará em vocês, que dará uma paz que o mundo não tem. Ele não impõe nada sobre nós que seja pesado. É o nosso medo que torna a mentira tão real que nós começamos a acreditar que a ordem do Senhor é pesada. Mas eu gosto muito da maneira como ele coloca aqui no versículo 28 em diante, porque ele apresenta um evangelho racional, não apenas emotivo. Infelizmente vemos bons oradores, pregadores, e que conseguem trazer um sentimento, uma emoção, e dependendo da música, a luz, a mensagem, há uma comoção, e somos levados a fazer determinadas coisas, tomar determinadas decisões. A Bíblia nos alerta: olha, Deus não pede voto de ninguém. Se Deus não te pediu voto, não faça voto. Mas uma vez que você fez, você é obrigado a cumprir. Uma vez que você se compromete, você é obrigado a cumprir o que você se comprometeu a fazer. Então Jesus, ele apresenta o seguinte: olha, o evangelho é da seguinte forma, você tem que entender. É como alguém que vai construir. Ninguém constrói na emoção, emocionado, chorando. Ninguém faz isso. A pessoa faz cálculos, ela analisa o local que vai construir, o tamanho dessa obra, quanto tempo ela vai durar aproximadamente. Ele diz: olha, quem quer me seguir tem que pensar dessa forma. Ok, você entendeu o evangelho, só que entenda, há um custo aqui. Diga assim: há um custo. Mas nisso não tem nada de novidade, porque tudo na vida tem um custo. Tudo na vida tem um custo.
Qualquer coisa que você queira alcançar nessa vida tem um custo. Ele diz, olha, é preciso você entender e calcular, porque uma vez que os alicerces foram lançados, e a pessoa não deu conta de construir a torre, o prédio, você já deve ter passado por obra antiga que está parada há anos. Quem já viu uma obra, seja particular, seja pública, está parada ali há anos, e chega um ponto que não tem mais o que fazer, não tem mais como recuperar, tem que derrubar para fazer de novo. Quantos de nós, uma vez lançados o alicerce da fé, uma vez que nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, nós começamos a travar a obra do Espírito Santo em nós, não deixamos que Ele faça a obra, não queremos abrir mão de certas coisas, certos relacionamentos, não fizemos o cálculo adequado, ou como um rei que vai para a batalha, se vai entrar na guerra tem que ser para ganhar, senão não entra. A guerra é o último recurso, tem que saber o que está fazendo. Para acompanhar Jesus é preciso saber o que está fazendo, amém? Amém? Não é uma brincadeira, não é um modismo. O cristianismo não é uma mera religião, é uma vida, é um compromisso sério, que envolve a nossa vida. Tanto é que no versículo 36 diz assim, ó: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Ou seja, ninguém escapa da regra. Nós precisamos deixar tudo o que temos. Mas você pergunta, mas espera aí, quem que aqui na igreja abandonou tudo o que tem? Vendeu o carro, ou doou a casa, ou abriu mão do emprego, enfim. Precisamos entender que nós abrimos mão, quando entregamos a vida ao Senhor Jesus, entendemos o que Ele está fazendo, nós abrimos mão de tudo. Se você não fez isso, você precisa fazer, abrir mão de tudo. Talvez Deus nunca vai te pedir, mas você já abriu mão. Eu vou dar um exemplo para você. Quem já ouviu falar da parábola não, da história do jovem rico? Levante a mão. Aquele jovem, diz a palavra, procurou o Senhor, e ele desejava a salvação, o reino de Deus. Vocês conhecem melhor do que eu a história. Jesus pergunta para ele então algumas coisas, ele fala, ó, aliás, Jesus diz para ele alguns mandamentos, ele fala, mas isso eu guardo desde pequeno. E Jesus sabia. Aí Jesus falou para aquele jovem rico, só falta uma coisa para você então. O que era? Vender tudo e seguir Jesus, sim ou não? Mas a palavra diz que aquele jovem ficou triste e não quis fazer, e foi embora. Agora eu lhe pergunto, para quantos mais discípulos Jesus pediu, falou, olha, vende tudo que você tem e me segue? Você não encontra essa ordem para mais ninguém na Bíblia. A questão é que para aquele jovem rico, a riqueza era um problema, para ele era um problema, e ele não quis abrir mão de tudo que tem. Abra mão de tudo que você tem, pode ser que Deus diga, olha, isso está te atrapalhando, mas pode ser que não. Lógico que tem coisas que são óbvias, tem coisas que são claras, precisamos abandonar, são pecados. Mas tem coisas que necessariamente não são pecado. Ser rico não é pecado. Mas para aquele jovem era uma pedra de tropeço. Para ele estava sendo um problema. Tanto é verdade que ele se entristeceu e não aceitou. Ninguém, nenhum de nós, diga nenhum de nós. Veja bem,
pode ser discípulo de Jesus se nós não abrirmos mão de tudo. Abra mão. Abra mão de tudo. Mas aí já vem o medo. Quando nós ouvimos abra mão de tudo, nós já ficamos com medo. Quem sente medo? Levante a mão. Já temos medo. Ora, Deus é bom, sim ou não? Um sim bem xoxo esse, né? Deus é bom, sim ou não? Sim. Ora, se Deus é bom, por que eu tenho medo dele? É a minha natureza lutando para não morrer, é o medo da morte. Lá em 1 João está escrito que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Porque no medo, o texto continua, onde há medo, a certeza da punição. Então nós que ainda temos medo em algumas áreas, é porque na verdade nós ainda não entendemos, não aceitamos, não compreendemos, não cremos que houve perdão completo. Nós ainda não conseguimos entender que somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. E temos medo da punição. Quando nós ouvimos, assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo que tem, soa aos nossos ouvidos como uma punição, que está bem ali. Se eu aceitar Jesus, eu vou ser punido, eu vou perder o que eu tenho. Quem já sentiu assim ou sente assim? Só eu? Ah não, o Ederson também. E já começa pelo fato de não sermos sinceros. Porque se eu falar que eu tenho medo de Deus, o que o irmão do meu lado vai pensar? Já começa por aí a nossa mediocridade. Ser médio tá bom, ir ao culto, devolver o dízimo, ser membro de uma denominação, esse médio tá bom. Quando Jesus é muito claro, porque um dia estaremos diante de Jesus, ele vai falar, por que você não abriu mão? Aí vão falar assim para Jesus, mas o Senhor não pediu. Como não pedir? Está lá em Lucas 14:33. Eu pedi. Jesus pediu 2 vezes. Eu deixei claro lá, ninguém pode ser meu seguidor se não abrir mão de tudo que tem. Você abriu mão de tudo? Eu abro mão dessa caneca. No meu coração, abri mão. Senhor, é tua. Não quer dizer que um dia ele vai tomar essa caneca de mim. Pode ser que ele peça para eu dar para alguém. O problema é que o meu medo, não, essa caneca é minha. Não, Senhor. O Senhor não vai precisar de caneca? Por que o Senhor precisa de caneca? Deus não bebe água. A gente começa a racionalizar. Deus não bebe água, e se Deus quiser dar para alguém, Ele faz uma caneca. Deus fez o universo, Ele faz uma caneca para Ele. A gente começa a racionalizar com Deus. Mas a questão não é Deus, a questão sou eu. Quem está entendendo, diga amém. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, é quase no final da tua Bíblia. Capítulo 2, versículo 1. Nós vemos aqui os conselhos de Paulo para este homem chamado Timóteo. E eu gosto aqui de algumas comparações que ele faz. No versículo 1 diz assim: você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas, entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. O versículo 3 diz assim, como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo,
quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. 5. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. 6. O lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense, leia comigo o versículo 7 bem forte. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Continuando, ele vai insistir. Aqui no versículo 11 ele diz: este ensinamento é verdadeiro. Olha que ensinamento verdadeiro que Paulo deixa para Timóteo e para nós. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Ele está lembrando lá do ensino do Evangelho. Você já morreu com Cristo? Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, diga paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continuará sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Amém? Mas me chama a atenção essa comparação. Vamos ler daqui a pouco outro texto, algo parecido. Ele compara com o soldado, com o atleta e com o lavrador. O soldado, era muito claro quando ele escreve a Timóteo, porque o Império Romano ali estava espalhado, onde qualquer grande centro, e nas estradas haviam as guarnições romanas, com soldados. E o Império Romano era conhecido por seu exército e pela disciplina. Por exemplo, esse corte militar que existe hoje, o corte curtinho, sabe esse corte que os militares usam? Os romanos criaram. A disciplina passava até pelo corte de cabelo, porque eles perceberam que quando iam lutar com os bárbaros, que normalmente eram cabeludos, eles levavam vantagem na luta corpo a corpo, na hora do jiu-jitsu ali, porque puxava pelo cabelo, para cortar a garganta. O romano não tinha cabelo comprido, preparado, né? Havia uma disciplina, um preparo do soldado, e nós temos que ter essa mesma disciplina, esse mesmo preparo quando falamos de Cristo Jesus e de servi-lo. Será que você está pronto para abrir mão de coisas como um corte de cabelo por amor a Cristo, por exemplo? Ele compara com um atleta. Eles também conheciam muito bem o contexto do atleta. Timóteo era filho de grego. As Olimpíadas vieram da Grécia, você sabe disso? O atleta, ele não ganha nada se ele for de qualquer forma. Ele precisa de disciplina, treinamento, horário para dormir, horário para acordar, o que comer, como comer. Ele não faz o que quer, ele treina. Quem treina qualquer coisa sabe que você não treina só quando você quer. Quem anda de bicicleta, quem faz crossfit, quem vai na academia, quem faz jiu-jitsu, faz judô, qualquer tipo de atividade física, se você fizer só quando você quiser, você vai fazer? Vai fazer, Glauco? Vai não, né? Se não tiver o Glauco lá batendo no cara, lá gritando no ouvido dele, vai fazer? Não vai. Ninguém treina só quando quer, mas o atleta, ele treina porque ele precisa treinar. Quando nós servimos a Cristo, nós oramos não porque queremos orar sempre. Nós lemos a Bíblia não porque queremos ler sempre. Nós vamos a um culto, a uma reunião, a um discipulado, não porque queremos sempre. Tem dia que eu não quero ir, tem dia que eu não quero fazer. É só comigo isso? Quem já passou por isso? Agora eu pergunto, você é dono do teu nariz? Você que entregou a vida a Jesus, você é dono do teu nariz? Muitos não entendem isso. Se eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu deixei de ser dono do meu nariz. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. É igual ao lavrador. Ele vai plantar quando ele quiser. Quando vem o tempo de plantar, ele tem que plantar, sim ou não? Ah, não, vou esperar para mês que vem. Ele pode fazer isso? Chegou o tempo de colher, tem que colher, sim ou não? Não importa. Ah, não, mês que vem eu vou colher. Não existe isso.
Nós precisamos entender que o discipulado envolve renúncia, envolve obediência, envolve disciplina. Diga disciplina. Décadas atrás a disciplina era valorizada, elogiada. Hoje ela é ridicularizada. Abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. O tema é o custo do discipulado, não se esqueça. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Aqui Paulo está defendendo o seu apostolado, o seu chamado em Cristo Jesus. E ele traz novamente algumas comparações interessantes. Ele diz aqui no versículo 23: faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Quem quer tomar parte nas bênçãos do Evangelho? Amém? Quem quer tomar parte nas bênçãos do Evangelho? Amém? Olha só o que Paulo está escrevendo aqui: faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Diz aqui, vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Amém? Precisamos correr, amados. Tem gente que está pensando, não sei o que está pensando, na morte da bezerra. Fala, amanhã eu faço. Mas quem disse que amanhã estaremos vivos? Fala para o teu irmão assim: é preciso correr, meu irmão. Lá em Hebreus está escrito que nós precisamos nos desembaraçar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos assedia. Veja bem, tem coisas que nos atrapalham e tem coisas que são pecado. Precisamos abrir mão de tudo isso e correr a carreira que está proposta para nós. Aleluia! E ele continua aqui dizendo, versículo 25: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, ou um grauzinho, né, pastor Márcio? Ou um grauzinho. Uma coroa que, aliás, não dura muito. O grauzinho ainda dura mais, né? Coroa não dura muito, porque eles recebiam, você já deve ter visto em filmes, recebeu aquela coroa de louros, né? Já viu? Então, o cara se matava para receber um daquilo lá, e nem dura aquilo. É tão interessante isso, que nós, não sei quem gosta de esporte, mas vamos conjecturar. Tanto esforço para conseguir uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Você perguntar para qualquer um aqui, as Olimpíadas vão pegar aí de 92, lá em Barcelona. Quem foi ali o medalhista, o cara que ganhou 100 metros rasos, que é a prova top do atletismo? Ninguém lembra. E tanto esforço, tanta luta por algo que passa, algo passageiro, uma fama de minutos, talvez de anos. Ninguém lembra mais. Quem sabe se eu te perguntar na última Olimpíada quem ganhou? Na natação, 100 metros livres. Agora estamos falando de algo que é eterno, algo que não morre, algo que não acaba. E nós não temos a mesma disciplina de acordar, de levantar, de deixar de fazer algo ou fazer algo. Diz aqui, versículo 25: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Leia comigo essa frase, por favor. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Aleluia! Por isso, corro direto para a linha final. Olha o que ele diz aqui: também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Quantos que chamaram, evangelizaram outros para entrarem na caminhada com Cristo? E pessoas foram evangelizadas, estão salvas caminhando, mas aquele que chamou está desviado. Eu gosto da versão mais clássica que diz assim: eu esmurro
o meu próprio corpo. Estamos falando aqui de flagelo, nada disso, isso não é bíblico. Às vezes em filme, né, o pessoal pega lá aquelas e fica se batendo assim, isso não tem nada a ver. Porque ele está falando aqui de disciplina, abrir mão, dominar a sua vontade e o seu corpo. Por amor a Cristo, diga assim, por amor a Cristo. Hoje pela manhã estávamos no curso do currículo Hombridade, e uma definição de disciplina, achei interessante a definição, que a disciplina ela só funciona quando nós gostamos de algo. Para aquilo que nós gostamos, nós nos disciplinamos. Nós acordamos mais cedo para fazer aquilo que gostamos, nós deixamos de dormir para fazer aquilo que gostamos, nós deixamos às vezes de comer algo por aquilo que gostamos. Isso é disciplina. Exemplo, vai ter Copa do Mundo no Japão, por exemplo, e aí tem o horário do jogo, é de madrugada. Quem gosta de Copa do Mundo acorda e assiste, sim ou não? Sim ou não? Porque gostam, é uma disciplina. Agora, isso demonstra se eu amo a Cristo ou não, se eu me disciplino por Ele ou não. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para encerrar, abra aqui em Gálatas capítulo 2. Vocês têm Coríntios, vai um pouquinho para frente aí. Você vai encontrar Gálatas capítulo 2. Paulo falando aqui sobre a lei, sobre a graça, sobre aceitar Jesus, entregar-se a Ele. Havia uma discussão ali, que não é o tema agora, mas me chama a atenção o que ele escreve aqui no versículo 20. Diz assim no versículo 20: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Perceba que Paulo, ele tinha consciência do amor de Deus por ele, por isso que ele conseguiu se entregar. Ele diz aqui: e esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Olha só, pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Meus irmãos, nós precisamos entender que discipulado envolve amor, mas é um amor por alguém que já nos amou e já nos ama. Cristo nos amou primeiro. Tudo que me impede de servi-lo, entenda bem isso, tudo que me impede de servi-lo é o medo de perder. Foi a conversinha da serpente com Eva, falou: vocês estão perdendo. Deus falou para vocês não comerem o fruto, vocês estão perdendo, vocês estão deixando de ser como Deus, vocês estão sendo podados, Deus está tirando algo de vocês. É a mesma conversa até hoje. Nós temos medo de Deus, por isso não nos entregamos, porque a gente tem medo. Mas o que Ele vai pedir? E aí já começa, Ele vai pedir tal coisa. E Satanás, ele trabalha muito bem com medo. Por isso que a Bíblia diz, vou repetir: onde há o perfeito amor de Deus, o medo é lançado fora. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Isso é muito sério, porque onde há medo, a certeza da condenação, a Bíblia diz, a certeza do castigo. Meu irmão, se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você entregou a vida para o Senhor Jesus, não há castigo, amém?
Porque o castigo foi levado sobre ele na cruz, aleluia, glória a Deus. Lembramos isso na Páscoa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso é mentira do diabo, que você vai sofrer, que vai ser pesado, vai ser difícil. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Seja um discípulo, acompanhe o Senhor Jesus. Amém? Para terminar, vamos voltar lá para Lucas 14. Nós começamos com Lucas 14, vamos terminar com Lucas 14. Depois do texto que nós lemos do versículo 25 ao 33, o Senhor Jesus, ele continua e faz uma declaração muito forte. Diz assim, versículo 34, o sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais, nem para a terra, nem para um monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O Senhor Jesus já havia ensinado que nós somos o sal e a luz do mundo, amém? E aqui, depois de falar do discipulado, ele termina dizendo: olha, vocês são sal. Entenda bem, o sal, ele tem uma função poderosa. Se a humanidade chegou até hoje, é graças ao sal, entre outras coisas. O sal conserva, o sal dá sabor. Porém, quando o sal perde o sabor, perde a sua eficácia, não serve para absolutamente nada. É como um cristão, alguém que lança o alicerce, mas não permite que a obra do Espírito Santo avance, até chegar no ponto que não tem nada ali. Tem nada. Só tem alicerce. Quem trabalha com obra sabe que uma das coisas mais caras é o alicerce e mais fundamentais. É caro. E é o alicerce que vai determinar o tamanho do prédio, sim ou não? Tanto é que é interessante quem trabalha com obra, né? Quem vai construir, e aí o dono da obra ali investe e tal, vai tanto, vai ferro, vai concreto, não sei o que, e termina o alicerce, olha, parece que não tem nada, né? Gastou um monte, não tem nada. Mas sem alicerce nada vai acontecer. Porém, é preciso continuar a obra. Senão a gente fica como um sal sem sabor. Vai ser jogado fora. Será jogado fora. Que Deus tenha misericórdia de nós. E volto a dizer, amados, nenhum de nós alcançou isso aqui. O que o Senhor deseja de nós é a disposição, é o desejo, é dizer: Senhor, eis-me aqui, eu abro mão do que for preciso, eu quero andar, eu quero servir. Sou falho, sou limitado, tira de mim o medo, tira de mim a dor, eu quero te servir. Jesus não chamou ninguém perfeito, os apóstolos não eram perfeitos, os discípulos não eram perfeitos, mas eram homens e mulheres dispostos a abrir mão do que fosse preciso, porque se não fizermos isso, não podemos ser discípulos de Jesus, amém? E pode ter certeza, meu irmão, se Deus está te pedindo alguma coisa, é porque você não vai precisar. Quem já foi no legendário sabe, às vezes fala assim: posso levar tua coisa? Está na lista? Não está. Você não vai precisar. Às vezes com Deus é a mesma coisa, a gente quer um monte de coisa. Se Deus está falando: meu irmão, dá aqui para mim, meu filho, dá aqui para mim, você não vai precisar. Pode ficar tranquilo. Deixa esse medo de lado. Ou se você precisou, foi o tempo, passou o tempo, não precisa mais. Te convido a se colocar em pé, se você quiser, para orarmos.
E o convite do Senhor para nós nessa noite é justamente esse: aceitarmos o custo do discipulado. Discipulado tem um custo, amados. Ser cristão de verdade envolve um custo. O problema é que muitos não entendem isso. Vendem um evangelho barato. Deus é amor, Deus deixa tudo. Quando Jesus é claro ao dizer: olha, é preciso calcular, é preciso entender. A palavra foi lançada, a semente foi lançada no teu coração. Agora cabe a você agir em relação à palavra. E a oportunidade que nós temos é agora, de orarmos com base nessa palavra, de entregarmos a nossa vida ao Senhor com essa compreensão e de dizermos para Ele: Senhor, eu aceito o custo, que nada vale mais do que o que o Senhor fez por mim na cruz. Se você quiser fazer isso, feche os olhos. Amém? Feche os olhos. Faça a tua oração ao Senhor agora. Só você pode fazer a oração. Só você pode dizer isso a Deus. Ninguém pode fazer por você. Pai, em nome de Jesus eu oro, nós oramos, gratos por essa palavra, gratos por essa verdade, Senhor, tão clara, tão direta. É a base do Teu Evangelho, Senhor, mas tantas vezes nós esquecemos e começamos a colocar condições, começamos a flertar com o mundo, flertar com aquilo que o Senhor já disse para nós, já pediu de nós. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes o medo de perder algo nos impede de ter um relacionamento mais profundo contigo. Esquecemos que o Senhor é bom, esquecemos que a sua misericórdia dura para sempre, esquecemos que o Senhor tem planos de paz e não de mal para nós. Esquecemos que o teu reino é de paz, é de justiça e de alegria. Perdoa-nos, Senhor Jesus, por não sermos discípulos, por não sermos seguidores, por não acompanharmos o Senhor onde o Senhor tem nos chamado. Eu peço por cada um que está orando aqui agora, Espírito Santo, que haja uma compreensão clara. Se há alguma coisa, Senhor, que está sendo empecilho, embaraço, que este homem, que esta mulher realmente abandone, abra a mão agora, Senhor, para que nenhum de nós fique embaraçado, nenhum de nós fique amarrado, ao invés de caminhar contigo, Senhor, ao invés de conhecermos coisas novas que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos disciplinados, a amarmos o Senhor acima de tudo, a nos disciplinarmos a fazer o que é necessário, Senhor, a orarmos, a lermos a Tua Palavra, a pregarmos o Evangelho, darmos o bom testemunho, amar os inimigos, perdoar as ofensas. Ajude-nos, Senhor Deus, a vivermos o Evangelho, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja honrado em nosso meio, para que o inimigo seja envergonhado, Senhor. Aleluia. Se você quiser orar comigo, diga assim: Senhor, obrigado pela Tua obra, pelo Teu amor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ser Teu discípulo.
de ser seguidor, eu me disponho, eu me comprometo a abrir mão do que for preciso, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu te peço, Espírito Santo, tira de mim o medo que me impede, que me atrapalha de me entregar totalmente ao Senhor. Eu oro, grato a Ti, pelo perdão, pela paciência, pela misericórdia. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um discípulo para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Há um custo, mas não tem problema. O Espírito Santo de Deus está contigo. Amém. Ele habita em vós. Amém. A palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, não tenha medo, apenas se entregue, apenas seja um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir. Aleluia. Adore ao Senhor, Rei da Glória. O mais alto que eu puder, só pra te ver. Glória a Deus. Olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Canção linda, né? Como Zaqueu, um exemplo para nós. Um homem que entendeu, um homem que foi atrás, um homem que buscou, abriu mão do que foi preciso e foi surpreendido pelo Senhor. Deixa o Senhor te surpreender. Amém? Diga para quem está perto de você: deixa o Senhor te surpreender. Não limite a Deus. Às vezes nós limitamos a Deus, achando que Deus não vai fazer, não pode fazer, não quer fazer. Aleluia. Eu vou orar pelas ofertas. Após esse momento tão importante de ofertas e dízimos, nós vamos orar encerrando. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, com alegria, com gratidão, nós oramos declarando, Senhor, tudo que existe nos céus e na terra pertence a Ti, Senhor. As ofertas são uma forma de louvor e adoração ao Senhor. O dízimo, ó Pai, é uma demonstração da nossa fé e confiança em Ti. E trazemos ao templo, ó Pai, adoramos ao Senhor fazendo isto, porque nós cremos, ó Pai, que precisamos, como mordomos, aprender de Ti a administrar. Obrigado, Senhor, pela provisão que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado mais do que precisamos, ó Deus, com a Tua bondade, com o Teu amor. Obrigado, Senhor. Eu peço pela provisão do Senhor em cada lar aqui representado, Senhor. Não importa que tipo de provisão, Pai, seja espiritual, seja emocional, seja financeira, o Senhor sabe, ó Pai, conforme o amor, a fidelidade, a fé, ó Pai, de cada um aqui. Vem com a Tua provisão, ó Pai,
Venha com a tua provisão, ó Pai, eu te peço, nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Participe desse momento com alegria. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me orientou e me curou, me trouxe vida e me incendiou. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus, Jesus, e o teu amor, o teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus, és o meu maior amor. Aleluia, aplauda o Senhor, Rei da Glória, aleluia, glória a Deus. Vamos orar então, encerrando. Pai, em nome de Jesus nós oramos gratos a Ti.